My wife Beth and I are very happy to be with you. Eu e a Beth estamos muito felizes em estar aqui com vocês. We are honored and blessed to be with you tonight. Nós estamos honrados e nos sentimos abençoados em estar com vocês nessa noite. We've been here this week leading workshops for pastors and for children's ministry leaders. Nós estávamos essa semana liderando workshops para pastores e para líderes de ministério infantil. So tonight we are going to be speaking about soul care. Nessa noite nós vamos pensar sobre o cuidado da alma. So besides serving as missionaries, I've served as a pastor of several churches in the United States over the years. Então, junto com o nosso ministério missionário ao longo de outros lugares, nós também temos servido eu como pastor e a Beth me ajudando em várias igrejas nos Estados Unidos. And I currently serve in our local church doing pastoral care or congregational care. E atualmente eu sirvo na minha igreja local fazendo cuidado de visita no lar e cuidado com toda a congregação, de visita à congregação. So we minister to the personal needs of our local congregation and their families. Então eu trabalho ministrando as necessidades dos membros da nossa congregação e dos seus familiares. My wife Beth and I have recently started a new ministry in our local church. Minha esposa e eu recentemente começamos um ministério na nossa igreja local. We are partnering with Stephen Ministries out of St. Louis, Missouri. Em parceria com o Stephen Ministry na cidade de Santa Louis, em Missouri. And in this ministry, we're training lay persons to provide one-on-one support for people who are going through trials or crises in their life. E nesse ministério nós treinamos pessoas leigos, os membros da igreja, para oferecer cuidado pessoal, a para as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. So we're providing training in active listening, understanding emotions, confidentiality. Então nós providenciamos treinamento de escuta ativa para que as pessoas possam entender as suas emoções e manter também a segredo, que elas possam manter segredo. Isso. That's a tough one. Yes. And how to care for people going through various kinds of crises. E como é que elas podem então lidar com vários tipos de crise que elas passam? For example, the death of a loved one or a hospitalization. Por exemplo, a morte de alguém querido ou a hospitalização. Or a terminal illness or anxiety or depression. Ou doenças terminais, ou ansiedade, ou depressão. Or crises related to aging or to the birth of a child. Ou crises relacionadas ao envelhecimento ou relacionadas ao processo de dar luz a uma criança. So we have a special interest in mental health and emotional health. Então nós estamos muito interessados em saúde mental e saúde emocional. So now I'm going to ask you several questions on the subject of mental health. Agora eu queria fazer aqui algumas perguntas para vocês sobre o assunto de saúde emocional, saúde mental. I don't want you to raise your hands in answer to the questions. Just think about what you would say. Você não precisa levantar a sua mão e responder a pergunta. Eu só queria que você parasse um pouquinho e pensasse sobre o que eu vou falar. First question. Primeira questão. How many of you know someone who struggles with grief or anxiety or depression? Quantos de vocês conhecem alguém que tem lutado com luto, com ansiedade ou com a depressão? Or how many of you know someone who struggles with more serious conditions such as bipolar disorder or schizophrenia? A segunda questão, quantos de vocês conhecem alguém que tem lutado com algumas desordens mentais, tais como transtorno de bipolaridade e esquizofrenia? And third question. E a terceira questão? How many of you know someone who has considered taking their own life or has attempted to take their own life? Quantos de vocês conhecem alguém que já seriamente considerou tirar a sua própria vida e alguns que já até tentaram tirar a sua própria vida? We don't talk about this much in church, but 25% of people in church suffer from mental health issues. Nós não falamos muito sobre isso na igreja, mas cerca de 25% dos membros da igreja sofrem de questões emocionais. For example, both my wife and I have suffered from moderate to severe depression in the past. Por exemplo, eu e a minha esposa já sofremos de uma depressão moderada e algumas vezes até severa no passado. Depression that lasted from several months to more than a year. Algumas vezes ela durava um mês, mas outras vezes ela durava mais do que um ano.
And right now, a few of the younger members of our local church suffer from mental disorders. E nesse momento agora, mesmo alguns poucos membros do nosso grupo de jovens na igreja já têm sofrido de questões relacionadas à saúde mental. And several members of our local church over the past 40 years E bocado de membros da nossa igreja nos últimos 40 anos, both young people and adults have attempted and died by suicide. ambos, tanto os jovens como os adultos já tentaram e alguns até cometeram suicídio. As I said, we don't talk about this much in church. E nós não falamos muito sobre isso na igreja. But here's my question for us tonight. Então aqui vai a minha questão para nós nessa noite. What should the church do to help those who suffer with mental and emotional struggles? O que é que a igreja poderia fazer para ajudar as pessoas que estão lutando com problemas mentais e emocionais? We seem to know what to do when people have physical illnesses. Nós sabemos facilmente o que fazer quando as pessoas têm doenças físicas. We pray for them, we take them to the doctor, Nós oramos por ela, nós mandamos ela para o médico, we take them meals at home while they're recovering. nós levamos a refeição nas suas casas, nós ajudamos elas a ter um tempo de recovery, de recuperação. But how should we minister to those who suffer emotionally or mentally or spiritually? Mas o que fazer com pessoas que estão sofrendo com doenças mentais, com doenças emocionais e com doenças espirituais? In Galatians 6, verses 2 and 5, Em Gálatas capítulo 6, versos 2 ao 5, Paul instructed the church to bear one another's burdens Paulo instrui a igreja a carregar o fardo uns dos outros, while continuing to carry their own loads. enquanto eles continuam carregando as suas próprias cargas. Galatians says, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Gálatas diz: levais a carga uns dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. For each will have to bear his own load. Porque, mas cada um é responsável por carregar a sua própria carga. So what is a burden? Mas o que é um fardo? A burden is something overwhelmingly heavy emotionally that a person cannot carry on their own without help from someone else. Fardo é uma sobrecarga emocional tão grande que a pessoa não pode carregar por si mesmo. Usually as a result of a crisis in their life. E geralmente é essa carga que resulta uma crise na vida da pessoa. That's what a burden is. Now, a load is something that's heavy, but it's something that you can carry during your lifetime. Isso é You can carry a load on your own. Você não pode carregar a sua carga sozinho. Sort of like a student's backpack. He can carry it to school and back. Isso é mais ou menos como os estudantes têm a sua bolsa, eles vão para a escola e depois voltam. So the message of Galatians here is this. Então a mensagem dos Gálatas aqui é a seguinte: You who are emotionally healthy and able to carry your own load, se você é emocionalmente saudável e você está apto para carregar suas próprias cargas, should help others to bear the emotional burdens they cannot carry by themselves. você poderia ajudar outras pessoas que não conseguem carregar os seus próprios fardos por si mesmos. And when you do reach out to help others in this way, E à medida que você ajuda os outros dessa maneira, you don't do so in your own strength and you don't do so all by yourself. você deve ter certeza de que não faz essas coisas pela sua própria força, ou que não faz essas coisas por si mesmo. You do it in cooperation and help from the Lord. Mas você faz isso em cooperação e recebendo a ajuda do Senhor. Remember, Jesus said, "Come to me, all who labor and are heavy burdened." Lembre-se do que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Take my yoke upon you and learn from me, Pegue o meu fardo e aprenda de mim, and you will find rest for your souls. e você achareis descanso para a vossa alma, For my yoke is easy and my burden is light. porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. We have a saying in the Stephen ministry, O que nós temos dizer no Stephen Ministry: you are the caregiver, você é o dador de cuidado, but God is the healer. mas Deus é o doador de cura. Você dá cuidado e Deus dá a cura. You provide the care for the person, but God provides the healing in His time. Nós devemos providenciar cuidado para as pessoas, mas é Deus quem providencia a cura nessa vez.
So many in our churches suffer silently, Então, muitos nas nossas igrejas sofrem silenciosamente. sometimes from depression or anxiety or Ah. grief, Algumas vezes com depressão, com ansiedade ou com luto. and they suffer silently because they fear admitting such pain is evidence of a lack of faith or unrepented sin or demonic influence. Eles sofrem silenciosamente porque eles acham que o sofrimento é consequência de uma falta de fé ou de um pecado não arrependido, e em alguns casos até uma influência demoníaca. But Scripture tells a different story. Mas a Escritura nos conta uma história muito diferente. Throughout the Bible, God's people wrestled deeply with sadness and despair and exhaustion. Através de toda a história da Bíblia, nós temos visto todo o povo de Deus lutando contra a ansiedade, contra a depressão, em alguns casos até exaustão emocional. And our task as the church is not to hide these struggles, E a nossa tarefa como igreja é não esconder essas lutas, but to bring them into the light of Christ's compassion. mas trazê-las à luz da compaixão de Cristo. So tonight we'll look at several well-known figures, Então, nessa noite, nós vamos olhar uma ruma de personagens bem conhecidos. David and Job and Jeremiah Davi, Jó, Jeremias and several others. e uma ruma de outros. Each will show us that they're laughing about something. Because I translated through a very particular Okay. word. Sorry, No problem. the first one that came to my mind. That's Sorry okay. about it. Yeah, Hannah and Jonah and Jesus. Então nós vamos aprender também sobre Ana, sobre Jonas e sobre Jesus. And all of these, you know these stories already. Eu sei que todos vocês já conhecem essas histórias. They show us that emotional suffering is neither new nor shameful. E elas mostram pra gente que sofrimento emocional não é uma coisa vergonhosa. God met them in their anguish. Deus os conheceu, os encontrou em sua angústia. And through their stories, E através dessas histórias, we learn to care for one another in our mental and spiritual crises. eu espero que a gente aprenda como cuidar uns dos outros em crises mentais e espirituais. So let's look at some of these people. Então vamos olhar para algumas dessas pessoas. As you know, David was a man after God's own heart, Como você conhece, Davi é um homem segundo o coração de Deus, but he faced a number of valleys of depression and isolation. mas ele enfrentou um grande número de vales e de isolamento. He often openly felt despair and felt distant from God at times. E algumas vezes ele abriu seu coração em desespero para Deus. But he brought his pain into conversation with the Lord. Ele teve uma conversa com o Senhor. We read this often in the Psalms. Nós lemos esse coração aberto nos Salmos. For example, in Psalm 24, he said, Por exemplo, no Salmo de número 24, ele disse: "Oh my God, I cry by day, Oh meu Deus, eu clamo de dia, but you do not answer. mas o Senhor não me responde. And by night I find no rest." E eu clamo de noite e não encontro descanso. So David teaches us that emotional honesty is not a lack of faith, Então Davi nos ensina que honestidade emocional não é uma questão de perca de fé. True faith invites God into our suffering. A fé verdadeira convida Deus para enfrentar conosco o nosso sofrimento. The words of the Psalms gives us a way to express our sadness and our fears and our questions and our hopes. As palavras de Davi no Salmo nos ajudam a dar linguagem para expressar os nossos medos, os nossos desesperos e também nossa esperança. You remember the story of Job, of course. Vocês lembram a história de Jó, com certeza? He lost his children, his wealth, and his health. Ele perdeu seus filhos, suas riquezas e a sua saúde. But his friends who came alongside him, they offered him theology without empathy. E os seus amigos vieram estar com ele e ofereceram teologia, mas ofereceram teologia sem empatia. They offered him counseling without compassion. Eles ofereceram conselhos sem compaixão. But in the end, God affirmed Job's honesty, Mas no final, Deus reafirma a honestidade de Jó. and he rebuked his friends' simplistic answers. E ele repreende as respostas simplistas dos amigos de Jó. So Job's story calls the church to be a safe space for suffering people. A história de Jó nos convida a ser um lugar seguro
para pessoas que estão num contexto de sofrimento. not a place that tries to silence pain with quick answers. Em outro lugar, nós aprendemos que nós não devemos silenciar e não dar respostas rápidas para as pessoas que estão em contexto de sofrimento. So mental health ministry begins not with fixing others, Então, o ministério de cuidado emocional não começa com tentar consertar os outros, but with sitting beside them and saying, I am with you. mas simplesmente sentar do lado de quem está sofrendo e dizer, eu estou contigo. Jeremiah was known as the weeping prophet. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. He wrote the book of Lamentations. Ele escreveu o livro de Lamentações. He often felt abandoned and misunderstood. Ele se sentiu abandonado e mal compreendido. He lamented, he questioned God, he even longed for death at one point. Ele lamentou, ele questionou a Deus e ele mesmo chegou a pedir a morte. But even though he was weeping, he obeyed the Lord. Mas ainda que ele continuava chorando e chorando, chorando, ele decidiu obedecer ao Senhor. He showed that emotional struggles can coexist with faithful service. E Jeremias nos mostra que lutas e batalhas emocionais podem coexistir com uma fé fiel que leva ao serviço. The church must teach and affirm that spiritual maturity does not mean we never struggle with emotional issues. Nós, como igreja, precisamos ensinar que maturidade espiritual não significa que você não vai ter lutas emocionais. Remember the story of Elijah. Você lembra da história de Elias? After his victory on Mount Carmel Depois que ele teve uma batalha lá no Monte Carmelo, over the false prophets, he fled from Queen Jezebel into the wilderness. ele destruiu todos os falsos profetas de Baal e depois ele fugiu de Jezabel para o deserto. He arrived a safe distance away, but he was exhausted emotionally and physically. Ele conseguiu chegar a uma distância bem segura, mas ele estava exausto, emocional e fisicamente. And he wanted God to take his life. E ele pediu para Deus tirar a sua vida. God didn't scold him, though. Even though he had lost hope. Deus não reclamou com ele, não brigou com ele, porque Deus sabia que ele havia perdido a esperança. Instead, God provided rest and food and gentle conversation to encourage him. E ao invés de brigar com ele, Deus providenciou para ele descanso, comida e uma boa conversa. God didn't provide a sermon, he provided sleep and nourishment and Ao invés de compassion. Deus promover um sermão para Elias, o Senhor proveu que ele tivesse um descanso apropriado. So God provides complete care for our lives by addressing our spiritual and physical and psychological needs. E o que nós aprendemos aqui é que Deus providencia cuidado completo para o nosso corpo. Ele cuida das nossas necessidades físicas e necessidades espirituais e necessidades psicológicas. Remember the story of Hannah? Você lembra da história de Ana? She wept bitterly over her inability to have a child. Ela estava chorando, ela estava lamentando sobre a sua inabilidade de ter filhos, sobre sua infertilidade. And some misunderstood her sorrow, her tears. E algumas pessoas estavam compreendendo muito mal as suas lágrimas. When she came to the temple and was praying to God, Quando ela estava no templo orando diante de Deus, Eli thought she was drunk. o profeta Eli pensou que ela estava embriagada. But God honored her cries with the birth of her son Samuel. E ela estava então clamando, e depois Deus honrou com o nascimento do seu filho Samuel. Her story reminds us that emotional suffering often remains undercover, unseen, and sometimes misunderstood. Essa história nos lembra que sofrimento emocional algumas vezes vai gerar mal compreensão das pessoas, um mau julgamento das pessoas que estão olhando. A healthy church learns to notice and to understand and to listen to those who are suffering. E uma igreja saudável, ela aprende a perceber, aprende a compreender e aprende a ouvir aquelas pessoas que estão passando por um contexto de sofrimento. And a healthy church learns not to label people who are struggling like that as spiritually weak. A ideia é que as pessoas não vão sobrecarregá-las chamando que são espiritualmente fracas. Remember the story of Jonah? Lembra da história de Jonas? Jonah went to preach
preach the gospel to the city of Nineveh, even though he didn't want to go. Deus mandou ele pregar na cidade de Nínive, mas ele não queria ir para Nínive. But he became angry when they repented. E ele estava muito irado quando ele viu que Deus se arrependeu. He thought they were undeserving of God's compassion. Ele achava que aquele povo não merecia a compaixão de Deus. So he sat beneath a withered plant, wishing for death. Então ele ficou debaixo daquela planta e se sentou na sombra daquela planta, pedindo pela morte. But God spoke to him, asking probing questions. Mas Deus fez algumas perguntas, falou com ele, fazendo algumas questões para Jonas. To lead him to understand God's perspective on this city. Para que Jonas pudesse compreender a perspectiva de Deus sobre aquela cidade. Like Jonah, believers sometimes experience inner conflict against God's will. Assim como Jonas, é possível que alguns crentes tenham que lidar com conflitos para compreender a vontade de Deus. Mental health ministry helps people face these internal struggles compassionately. O Ministério de Cuidado Emocional vai ajudar as pessoas a lidar com essas lutas de modo compassivo. We help those but with understanding and not heaping guilt or judgment upon them. Nós simplesmente vamos ajudar as pessoas na sua compreensão da realidade, não vamos oferecer juízo e culpa para ela. Even Jesus himself experienced deep emotional pain. E mesmo Jesus enfrentou uma profunda dor emocional. In the Garden of Gethsemane, he said, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of grief." No jardim do Getsemane, ele disse: "A minha alma está cansada até a morte." And on the cross, he cried, my God, why have you forsaken me?" E na cruz ele clamou: Deus meu, por que me abandonastes? So he modeled for us vulnerability, openness. E ele modela para nós vulnerabilidade, abertura. He was the perfect man, yet fully acquainted with human distress. Ele era um homem perfeito, mas ainda assim ele não estava livre das aflições humanas. And if Jesus could be emotionally honest with what he felt, the church should do the same. E se Jesus ele foi emocionalmente honesto, a igreja deveria fazer o mesmo. So mental health ministry is not a specialized department. Então, o Ministério de Saúde Emocional não deveria ser um ministério somente de especialistas. It's an expression of one aspect of the gospel. Ele simplesmente expressa um dos aspectos do Evangelho. Jesus said he came to heal the brokenhearted and to give them hope. Lembra que Jesus disse: Eu vim para aqueles que estão de coração quebrados, para lhes dar esperança. So the church should also become a sanctuary for those who are struggling with anxiety or depression or grief or trauma or burnout. Então, o nosso trabalho como igreja é se tornar um santuário para receber pessoas que estão lutando contra ansiedade, depressão, com burnout e lutando com luto. And we do this by walking along with people through the valleys of their lives. O nosso chamado é para andar com pessoas que estão sofrendo através dos seus vales emocionais. Listening to them and praying for them. Ouvindo-os, orando por eles. So I'd like to offer 4 action steps for the church to consider. O que eu queria fazer agora é oferecer 4 passos práticos para que vocês como igreja possam considerar. So number 1, create safe spaces for honest conversation. Então, o primeiro passo prático é: criem um espaço seguro para conversas honestas. Encourage open discussions about mental health in sermons, small groups, and leadership training. Encorajem discussões sobre questões emocionais, em sermões, em conversas de pequeno grupo e no treinamento da sua liderança. And put away misbeliefs about mental health. E coloque fora essas crenças falsas sobre saúde mental. Number 2, equip leaders and volunteers. Número 2, equipe líderes e voluntários. Train pastors and elders and ministry leaders to recognize mental health struggles. Treine os seus pastores, treine os seus presbíteros e os outros líderes da igreja para saber lidar com pessoas que estão em contexto de dificuldade emocional. And train them how to walk alongside those who struggle. E treine como eles podem caminhar com pessoas no período das suas lutas. Number 3, Número 3. integrate biblical truth with compassionate care. Sempre integre
verdades bíblicas com cuidado compassivo. Teach that spiritual life includes emotional well-being. Ensine que a vida espiritual, ela inclui bem-estar emocional. And promote the practices of rest and prayer and lament and mutual support. E promova espaço de descanso, de lamento, de oração e de cuidado mútuo. And then number 4, Então, o número 4, partner with whatever mental health professionals or whatever elder counselors that are among you. então, quem quer que seja profissionais da área da saúde ou conselheiros bíblicos entre vocês, And provide trustworthy and faithful care for those who are in need. e construir relacionamento de modo que possa oferecer cuidado fiel para as necessidades das pessoas. So these stories that we told of David and Job and Jeremiah, Então, essas histórias que eu contei para vocês de Davi, de Jó e de Jeremias, they remind us that emotional pain has always been part of the human experience. nos lembram que dor emocional sempre faz parte da experiência humana, But God's compassion is greater than our despair. mas a compaixão de Deus sempre é maior do que o nosso desespero. When the church becomes a place where hurting people can be known and accepted and healed, Quando a igreja se torna um lugar onde as pessoas machucadas podem ser conhecidas, podem ser aceitadas e podem ser tratadas, curadas, it reflects the heart of Christ himself. isso reflete o coração do próprio Cristo. So let's pray. Então vamos orar. Lord Jesus, Senhor Jesus, enable your church to reach out in love to those who suffer internally. capacite-nos como igreja a alcançar em amor as pessoas que estão passando por um sofrimento interno. So those who suffer in their minds and in their hearts, Aqueles que estão sofrendo nos seus corações e nas suas mentes, as well as those who suffer externally in their bodies. e também aqueles que estão sofrendo dores no seu corpo externo, no seu corpo físico. Enable your people to walk alongside those who struggle, Capacite o teu povo a caminhar ao lado dessas pessoas em suas lutas, offering presence, oferecendo presença, a listening ear, ouvido que escuta, assurance, segurança and comfort e conforto in their times of trouble and distress. no tempo de tribulação e de aflição. And may this ministry build up your church E possa, Senhor Deus, esse ministério de cuidado emocional edificar a tua igreja and bring glory and praise to you, our Lord and Savior. em trazer glória e louvor para ti, Senhor e nosso Salvador. And it's in your precious name we pray. E no teu precioso nome é que nós oramos. And all God's people said, E todo o povo de Deus diz: Amen. Amém. Amém.